Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre petróleo. E aí, o petróleo é nosso? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Cora Ronay, o petróleo é nosso? Olha, teremos um bom papo sobre isso. Teremos um bom papo sobre isso. A gente tem como convidado hoje, né, Roberto Ardenghy. Sim. Presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, IBP. Vamos falar sobre petróleo, sobre mudanças climáticas, sobre o que fazer com tanto carbono, Cora? Olha, vamos. É uma conversa complicada, porque... Até porque a gente usa petróleo o tempo todo, né? Aqui, ó, o botão na minha roupa, os meus óculos. Bem... Roberto Ardenghy, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Prazer estar com vocês. O Roberto, Cora, ele é presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás. Ou seja, a gente vai falar sobre combustível antigo, combustível novo, mudança energética. Vocês não falam... Como é que vocês falam mesmo? Nós falamos evolução energética. Evolução, não transição, mas evolução energética. Porque evolução da ideia... transição dá uma ideia de uma coisa que você saiu de um ponto e foi para o outro, né? Transição. E a evolução não. A evolução você está evoluindo, você está levando aquela energia de uma maneira mais equilibrada, mais socialmente e ambientalmente responsável. É isso que acontece na prática. Pois é, a gente está, Ardenghy, com um patrocínio do IBP e falando de transição energética na newsletter do Meio algumas semanas já. E no momento que a gente começou a publicar material de vocês sobre transição energética, vários leitores nos escreveram, dizendo, pô, vocês que vêm falando de transição energética, a gente está fazendo um curso sobre as mudanças climáticas e como lidar com a crise climática e tudo mais. Como é que vocês aceitam um patrocínio, publicidade do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás? Como é que você costuma responder a esse tipo de questionamento? Como é que você defende petróleo? Como é que você fala de petróleo? A gente precisa parar de jogar carbono na atmosfera? Como é que vocês respondem a esse tipo de coisa? Bom, não há nenhuma dúvida de que os combustíveis fósseis são um dos principais elementos para o que a gente conhece hoje como aquecimento global. Longe de nós negar, né, que os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, né, não tenham tido um papel relevante nessa situação que a gente vive hoje. Isso se deu por um modelo de desenvolvimento que começou lá na Revolução Industrial, o uso intensivo, principalmente do carvão, que ainda hoje é um grande produto que emite uma quantidade brutal de CO2, né? Então aí tem logo uma primeira diferenciação, né, entre o carvão, o petróleo e o gás, né? Você vê que países como a China, como a Índia, 40% da energia desse país vem do carvão, né? Ou seja, se a China e a Índia mudarem do carvão para o petróleo, eles vão estar descarbonizando a sua matriz energética e emitindo uma quantidade muito menor de CO2, né? Então, quando a gente fala da evolução energética, a gente está falando nisso. Nós estamos falando de que os países têm que cada vez mais melhorar a sua tecnologia, a sua eficiência energética, né? De modo que você possa fazer esse processo de transição energética evoluindo, né, no tempo. O mundo vai continuar consumindo muita energia, né? Se é uma coisa que caracteriza hoje o desenvolvimento econômico mundial, é o aumento do consumo de energia. Não sei se você sabe, todo mundo está falando isso hoje em dia, uma pesquisa hoje no ChatGPT consome 10 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google, né? E não há nenhuma dúvida de que o ChatGPT e outros mecanismos de inteligência artificial vão bombar nos próximos anos, aumentando barbaramente o consumo de energia. Então, a demanda de energia é muito grande, né? A outra coisa que a gente acha é que o petróleo
que cumpriu aí um papel relevantíssimo na história. Hoje em dia, 80% da energia primária do mundo vem dos combustíveis fósseis, né? O petróleo responde por 43%, né? O gás e o carvão por um pouco menos, né? Eles ainda vão continuar muito relevantes, especialmente o petróleo e o gás, né? Porque o mundo descarbonizado não vai ser um mundo sem hidrocarbonetos, né? Nós vamos continuar precisando, até por uma questão de segurança energética, né? O que a gente observou lá na Ucrânia e na Europa recentemente naquele conflito é um verdadeiro corrida dos europeus à energia, qualquer energia, porque no momento que a energia falta, dá aquele pânico, né, em todas as sociedades. Aí você recorre a qualquer coisa. A Alemanha simplesmente ela religou várias usinas a carvão. Começou a queimar graveto para produzir calor, né, porque aí ninguém quer ficar no escuro, né, ou passando frio, como é o caso da Europa, né. Então, e essa é uma realidade. E o petróleo tem uma vantagem que é enorme, né, ele é um produto disponível, ele é um produto confiável, ele é um produto barato e ele tem que ser um produto também com uma pegada de carbono menor. Se a gente conseguir atingir esses 4 objetivos, o petróleo vai continuar em 2050, 60, 70, até 2100 ainda, como um produto importante. Não talvez mais como energético, mas muito com a petroquímica, com alguns usos industriais, né? Como backup de sistemas, né? Onde você dá confiabilidade, né? Então, um hospital, você pode imaginar um hospital que tenha toda uma estrutura funcionando, que venha uma energia que venha da rua, que não tenha lá um gerador, para que no momento que tenha um apagão e a cirurgia esteja no meio, entre um gerador a diesel que seja, para manter o hospital aceso, né? Esse é um cenário que é muito difícil de você imaginar que você não tenha isso disponível, né? Então, são coisas que a gente ainda vai ter uso para o petróleo bastante tempo. Você acha que a gente usa petróleo como uma das principais fontes de energia por quanto tempo mais? É muito difícil, né? Você falar, é a famosa teoria do peak oil, né? Que todo mundo fala, não, o mundo chegou no limite do consumo de energia. E a verdade é que antes da pandemia, o mundo consumia 99 milhões de barris de petróleo. Hoje nós estamos consumindo 103. Ou seja, aumentou. Aumentou. E os índices, acabou de sair o relatório, nós fizemos um grande evento aqui no Rio de Janeiro a semana passada, veio o secretário-geral da OPEP lançar o que a gente chama no mercado do Outlook, né, que é o cenário até 2050, né, e eles indicam que o mundo vai estar consumindo ali por 2040, 2045, 116 milhões de barris de petróleo. Né? Por quê? Por que isso? Porque alguns países do mundo estão aumentando muito o seu consumo de energia. A Índia, por exemplo, está crescendo a ordem de 7% ao ano em consumo de energia. A Índia acabou de anunciar para o ano que vem investimentos de 16 bilhões de dólares, sabe em quê? Em usinas a carvão. Porque o carvão é um energético que existe na Índia, ela não precisa importar, e ela precisa de energia. Então ela de uma maneira pragmática, ela disse, não, mesmo com essa questão da transição energética, eu vou ainda fazer investimentos e vou gerar mais energia de carvão. Então, cada país tem uma realidade própria que a gente tem que levar em consideração. A gente cometerá um grande erro se a gente apenas trabalhar no futuro querendo matar a produção do petróleo sem matar a demanda pelo petróleo. Se você fizer isso, você não precisa ser economista para entender que o preço daquele produto vai ficar muito maior, ele vai ficar mais raro, vai ficar menos disponível e o preço do barril vai subir. Então, quando você fala em cortar a produção de petróleo, você também tem que falar em cortar a demanda pelo petróleo. E isso não está acontecendo hoje no mundo. As pessoas só pensam em reduzir a produção, não pode mais produzir, não pode mais explorar, não pode mais ir para qualquer bacia sedimentar que não esteja já produzindo, etc. Né? A discussão hoje que nós temos da margem equatorial brasileira, da bacia de Pelotas, né? O Brasil ainda tem muita reserva de petróleo e a demanda está ali sendo colocada. Se não vier do Brasil, esse petróleo vai vir de algum outro lugar. E o Brasil tem uma característica, nós produzimos um dos petróleos mais descarbonizados do mundo, né? Quando você produz um barril de petróleo no mundo, você emite 25 quilos de CO2 por barril. O Brasil faz isso com 10 quilos de CO2. Então, é menos da metade do índice mundial. O nosso petróleo, ele é um petróleo que tem essa característica da descarbonização também. Né? Mas olha, quando você tem um caso feito desse da Índia,
vai aumentar em 7% A energia. a né? energia. Quando você fala aqui na exploração na margem equatorial, ou em Pelotas, não sei aonde, isso não é uma espécie de suicídio coletivo? Porque isso está matando o mundo. Sim, então, o que nós temos que trabalhar é a demanda que existe hoje, a partir dos... Aliás, as pessoas esquecem que esse acordo aí, que a gente chama aí do acordo de Paris, na verdade, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, em 1992, durante a Rio 92, né, onde foi assinada a Convenção para Mudanças Climáticas. Né. O que o mundo tem que fazer não é acabar com a emissão de CO2, é reduzir a emissão de CO2 a um nível compatível com a sobrevivência da humanidade, né, a 1,5 graus de aumento de temperatura. É isso que nós estamos falando. Então, em nenhum momento as Nações Unidas ou qualquer cientista minimamente informado vai pedir que se pare de uma hora para outra a produção de CO2. A energia, mesmo porque as outras atividades emitem muito, não é só atividade de cimento emite muito, a mineração emite muito. Você vai viver sem cimento, vai viver sem mineração? Né? Não existe isso. O que você tem que fazer é tornar tudo isso, o sistema todo mais eficiente. E como é que você torna o sistema mais eficiente? Primeiro você entra com as energias mais limpas, né? Que estão aí a eólica, a solar, o hidrogênio, né? Isso é um caminho. O segundo caminho é você fazer a compensação ambiental. Olha, você replanta as florestas que foram dizimadas, você faz um trabalho na qual você aumenta a captura de CO2 em diversas estratégias. E o terceiro, não menos importante, é você limpar a matriz energética através de tecnologias, como essa que eu comentei, essa do barril do petróleo. Por que o barril do petróleo do Brasil é mais descarbonizado? Porque o Brasil reinjeta todo o CO2 que você produz hoje na produção de petróleo do pré-sal. Quando você produz um barril de petróleo, quando o seu petróleo vem lá do subsolo, ele vem com um monte de coisa, não é só petróleo, ele vem petróleo, ele vem gás, ele vem água e vem CO2 e outros gases contaminantes. Antigamente, jogava aquilo na atmosfera. Hoje em dia não, você captura aquilo, devolve para o reservatório, captura aquilo. Nós temos hoje no Brasil o maior programa de captura de CO2 do mundo, né? Então, o petróleo brasileiro, ele é um petróleo descarbonizado, e se o Brasil parar de produzir petróleo hoje, o mundo vai emitir mais CO2. Porque o petróleo que vai substituir o petróleo brasileiro é um petróleo que vai certamente emitir mais. Então, não existe nenhum cenário minimamente razoável que você possa superar a curto ou a médio prazo a importância que o petróleo tem como um grande insumo de toda a economia. Tudo que você vê aqui nesse estúdio tem uma pegada de petróleo, seja na própria composição do produto, seja na sua produção. Você mudar isso do dia para a noite é simplesmente impossível. Isso aí é um sonho que não vai funcionar na prática. Vai gerar muito estresse, vai gerar estresse econômico, estresse social e aquilo que a gente fala que é a questão da pobreza energética, né? Nós não podemos deixar que a energia seja o novo modo da desigualdade mundial, né? Quando você olha na direção do futuro, quais são, na sua visão, os passos na direção da descarbonização? Um por um ali na frente, até o momento em que, como você falou, a gente vai usar petróleo na forma de petroquímicos e tal. Marginalmente, vamos dizer assim. Mas como energia, só como backup. Isso, Aquele dia que parou de ventar e está de noite. Isso, né? Exatamente. Quais são os passos para a gente chegar a esse ponto que você imagina? Eu acho que o primeiro passo é você continuar agregando recursos para a ciência e tecnologia. Só tem uma maneira de você fazer a evolução energética e atingir os objetivos que foram fixados lá no Acordo de Paris e depois nas COPs subsequentes. Vamos ter uma no Brasil agora no ano que vem, tem uma agora em Baku, agora daqui a 2 meses, né? E em todas as COPs essa discussão aparece. Como é que você financia a transição energética, né? Ora,
O setor de óleo e gás é um setor que gera uma quantidade muito grande de recursos, né? Então, a primeira coisa que é razoável que se faça é usar uma parte desses recursos gerados pela indústria do petróleo para apressar a transição energética. E você só faz isso com tecnologia. De cada 3 átomos de carbono que você gera pegando o petróleo lá na natureza e levando ele, transportando ele para uma refinaria, transformando ele em gasolina, diesel, em lubrificante, leva ele depois transporta ele para um tanque, depois você bota ele num caminhão, depois ele chega no posto de gasolina, finalmente chega no seu carro, e aí ele é usado no seu carro. Você sabe que de cada 3 átomos, 2 são perdidos nesse processo todo? O carro lá na ponta, a hora que ele gera a energia da mobilidade, ele só usa uma molécula de carbono. 2 se perderam no processo. Uma enorme ineficiência. Enorme. Nós estamos usando um produto raro na natureza, um produto que tem essa questão da emissão de maneira muito ineficiente. E por que a gente faz isso? Porque a gente não tem tecnologia disponível. Hoje em dia no mundo, segundo esses estudos aí feitos pelos cientistas, nós não temos 50% das tecnologias disponíveis para fazer a transição energética, para atingir esse objetivo que a gente tem de não aumentar a emissão de CO2 e não aumentar o aquecimento global. Nós precisamos investir muitíssimo em tecnologia ainda. Então, eu acho que essa jornada da descarbonização e da sustentabilidade, ela passa por você melhorar o uso da energia em todos os seus aspectos, tanto nas novas energias, quanto melhorar o que você faz de modo tradicional. É que a gente chama na linguagem aí da descarbonização. Você continuar produzindo petróleo, porque ele vai ser importante, ele não vai ser superado a curto prazo, mas de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais eficiente. A Arábia Saudita está investindo brutalmente em inteligência artificial. Nesse momento. Ela está querendo, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ela está querendo se preparar para um futuro sem petróleo. Pós-petróleo, né? Isso. Onde a inteligência artificial pode ajudar nisso? Muito. Tem algumas áreas do conhecimento, né, onde você pode avançar muitíssimo usando essas ferramentas, e uma delas é a inteligência artificial. Por que a inteligência artificial é tão importante? Porque ela vai atacar exatamente esse problema que eu mencionei do mau antes, uso. Do mau uso, da ineficiência energética, né? A gente tem hábitos também, né, muito perdulários do ponto de vista energético, né? Então é aquela história da demanda que eu falei e não da oferta, né? Será que a gente está usando de maneira racional esse recurso, né? A hora que você vai dormir na sua casa e você deixa todas as luzes da casa acesas, você deixa, né, a gente vê isso muito nos países desenvolvidos, né? O sujeito fixa o termostato dele numa determinada temperatura e deixa aquilo dia e noite, 24 horas, mesmo que ele não esteja na casa. Custava ele, de manhã cedo, quando ele sai para trabalhar, pegar o termostato dele e colocar numa temperatura que não use tanta energia? É uma coisa simples de se fazer. E você pode fazer isso, inclusive, usando inteligência artificial, tornar aquilo como rotina, né? Segunda, quarta, quinta e sexta, que é a rotina de trabalho, a partir de tal hora aquela casa vai baixar a temperatura tal, ou vai aumentar a temperatura tal. Sábado e domingo, entendeu? Tudo isso são ferramentas que usa esses algoritmos de inteligência artificial para você melhorar a eficiência do uso, né, da energia, né? A energia é um produto muito nobre para ele ser usado da maneira como a gente está usando hoje. Eu acho que mudança de hábitos de consumo, maior eficiência energética são lados de uma moeda, dessa moeda que muitas vezes são negligenciados, porque são difíceis, né? Ninguém quer mudar o hábito de consumo, né? São coisas de difícil debate. As pessoas estão muito acostumadas, né, a entrar, sentar no seu carro, né? Ninguém quer trocar o transporte individual pelo transporte coletivo, né? Ninguém quer abrir mão dos seus confortos, né? Mesmo que muitas vezes sejam perdulários, né? Agora, você acha que faz sentido isso? A gente toda hora vê uma conferência sobre meio ambiente, sobre emergências climáticas, sendo feita em um ponto A, Catar, né? Of all places, é um lugar inteiramente refrigerado, de alto a baixo, em que você não consegue viver do lado de fora de casa. E aí, vão comitivas de 100,
200 pessoas em aviões para esses lugares, ficar em hotéis com ar refrigerado, para discutir as mudanças climáticas. Eu acho que a gente também está cercado de uma hipocrisia ou de um desconhecimento de como é que a banda toca e de como é que a gente vive, muito assustador. Sim, é o nosso modelo de desenvolvimento, e parece que quanto mais a sociedade, entre aspas, evolui, mais o consumo de energia fica perdulário, né? Esses carros gigantescos, né, que você tem andando nessas estradas, para que isso? Por que você precisa de carros tão grandes quando, na verdade, você... muitas vezes você tem, é muito comum nos Estados Unidos, né, você ter aqueles carros, parece aquelas caminhonetes, a pessoa não tem uma fazenda, não tem que carregar nada ali atrás. Eu tenho vizinhos que têm. Tem um carro gigantesco, né? No Rio de Janeiro. Um consumo brutal de energia, né? Então, são coisas que eu acho que tem que mudar. Isso aí, a conscientização é muito importante para você realmente endereçar esse tipo de problema. A energia, ela é muito rara e muito importante para ser tratada dessa maneira assim, tão vulgar, vamos chamar. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda dentro disso. Não seria parte da responsabilidade de um instituto de petróleo fazer campanhas educativas em relação ao uso? Sem dúvida. Da energia. E o uso consciente da energia. Sim. Sem dúvida. Nós achamos lá no IBP, nós estamos até com uma campanha hoje colocando essas questões ligadas à questão mais da tecnologia. Por quê? Porque tem algumas tecnologias que são tecnologias que têm muito a ver com o nosso negócio, né? E que elas podem ser utilizadas de maneira mais eficiente. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Hidrogênio, né? Todo mundo fala de hidrogênio, né? E o mundo do petróleo, há mais de 100 anos, a gente manipula hidrogênio. Por quê? Porque você precisa de uma unidade de geração de hidrogênio dentro de uma refinaria para produzir gasolina e diesel e querosene de aviação. Você não faz esses produtos sem o hidrogênio. Só que a origem do hidrogênio é uma origem marrom, vamos chamar assim, porque a gente quebrou a molécula da água, né, para gerar hidrogênio, que é H2O. Você faz o hidrogênio e o oxigênio quebrando a molécula, né? A quantidade de energia que você usa para fazer isso, quebrar a molécula da água para gerar hidrogênio, é muita energia. Então, é por isso que o petróleo tem sido usado historicamente para a produção de hidrogênio. Mas a partir da produção desse hidrogênio, a manipulação do hidrogênio, o transporte, o uso do hidrogênio, é uma técnica muito dominada pelo setor de óleo e gás. A mesma coisa é eólica offshore. Ora, o Brasil, 95% do nosso petróleo vem do mar, né? Então a gente conhece muito o ambiente que a gente chama offshore, né? O ambiente marítimo, né? A gente conhece as correntes, a gente conhece a biodiversidade, a gente sabe como é que se comportam as marés, a gente conhece os ventos que abundam no nosso litoral, porque faz parte do nosso negócio. Por que não usar essa informação para gerar essa energia que é muito mais limpa, que é eólica offshore, né? A geotermia é outro tema interessante, né? Muitas vezes você perfura um poço procurando petróleo e você encontra o quê? Água quente, né? Então, tem uma fonte de geotermia, né, que você pode perfeitamente gerar uma energia praticamente limpa, fazendo um sistema de troca de calor, na qual você vai subir com a água quente, vai gerar vapor, e aquela água vai ser usada, depois ela retorna e você gera um ambiente fechado. Mais uma tecnologia que pode ser utilizada. Então, é muito complexo, né? A evolução energética dos países e das sociedades é uma coisa de extrema complexidade, não é simples, as pessoas têm tendência a simplificar isso, né? E essa simplificação é que nos preocupa, né? Porque muitas vezes você quer atingir um objetivo que é nobre, mas não é a maneira mais correta de se fazer, e você não vai atingir o objetivo no final, né? O Brasil, você fala muito do desenvolvimento tecnológico que é necessário. Eu acho fascinante essa comparação que você faz, que de cada 3 moléculas de petróleo, a gente perde 2. Perde 2. Até aquele troço virar energia no tanque de combustível de um automóvel. Quer dizer, me parece óbvio que estamos jogando carbono na atmosfera toda. Estamos jogando carbono na atmosfera, sem dúvida. Quer dizer, dava para continuar usando o petróleo se a gente não tivesse essa perda e jogando muito menos carbono na atmosfera. E já se melhorou muito, porque nós jogávamos muito mais, né? Então já. Perfeito.
Aqui no Brasil, a gente desenvolve esse tipo de tecnologia para ganhar eficiência no consumo de petróleo? Sim, felizmente, aqui no Brasil a gente tem a tendência de falar muito do agro, né, que é um setor que realmente teve uma revolução importante, né, na agricultura brasileira. Mesma coisa do setor aeroespacial, né, o Brasil é líder mundial em certos segmentos de aviação, né, mas no setor de óleo e gás nós temos uma condição de tecnologia extremamente competitiva a nível internacional. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, em 1970, 71, 72, quando teve a crise no petróleo, o Brasil importava 90% do petróleo que consumia naquele momento. A partir daquela crise e a partir da necessidade da gente começar a desenvolver as reservas brasileiras, né? O que aconteceu na prática? O pouco petróleo que a gente produzia no mar, em terra. Nós começamos a ir para o mar, primeiro em águas rasas, depois em águas profundas, agora em águas ultra profundas. Hoje, quase 80% do petróleo brasileiro é o pré-sal. O pré-sal é um ambiente que você tem que produzir petróleo a 180 quilômetros da costa, 2.000 metros de lâmina d'água, 5 mil metros, portanto, de terra, né? Várias camadas, inclusive uma camada de sal, e você chega lá e consegue extrair lá uma quantidade brutal de petróleo. Como é que a gente fez isso? Com engenharia brasileira. Engenharia desenvolvida no Brasil. Petrobras teve uma importância fundamental nisso, as universidades brasileiras tiveram uma importância fundamental, e a gente atingiu hoje um nível de conhecimento nesse negócio, né, que é a produção de petróleo em águas ultraprofundas, que os estrangeiros todos vêm para o Brasil aprender com a gente. Quando você vê a presença das empresas estrangeiras, né, grandes empresas que vieram ao Brasil a partir de 98, quando a gente mudou a lei do petróleo e permitiu a entrada de outras empresas, elas vêm primeiro, claro, para produzir petróleo, que elas estão interessadas nessa reserva, mas também para aprender, né, como é que o Brasil faz para poder usar em outros ambientes. Então, essa informação, esse conhecimento, né, ele é muito importante porque ele está evoluindo ao longo do tempo, né? Aquela informação que eu dei no início, de que a gente reinjeta todo o CO2, né? Nós já reinjetamos 40 milhões de toneladas de CO2 de volta nos reservatórios. Isso se faz com tecnologia que foi uma grande parte desenvolvida no Brasil, né? Então a gente tem muito conhecimento e a gente precisa enfatizar isso, enfatizar de que um dos elementos, uma dos tripés dessa equação energética será o uso cada vez mais intenso de tecnologia. Qual o futuro do IBP? No momento que petróleo não for mais um combustível, ou for um combustível raro, o que é o IBP? Nós vamos nos reinventar, e já estamos nos reinventando, né? Hoje o IBP, nós trabalhamos muito forte na questão dos biocombustíveis, né? Temos grupos de trabalhos técnicos lá, estamos trabalhando também de maneira muito forte na área do SAF, né? Que é o combustível sustentável de aviação, outro tema importantíssimo. Temos uma área também muito grande lá de eólica offshore, né? Estamos trabalhando na questão da eficiência energética, das mudanças climáticas. Então, a gente está acompanhando a indústria. E não é o IBP que está fazendo isso, são os nossos associados que estão. Nós acabamos de fazer esse evento aqui no Rio de Janeiro, né? Um evento que juntou aí mais de 70 mil pessoas durante uma semana aqui no Rio, e 25% do conteúdo desse evento foi em coisas que não são mais petróleo, né? Nós visitamos lá todos os tipos de energia, especialmente aquelas energias que têm vamos dizer assim, a sinergia, né, com o nosso negócio, que é aquelas que eu comentei, a eólica offshore, a geotermia, o hidrogênio, né? O hidrogênio natural, quer ver outra coisa que é negligenciada no Brasil? Não sei se você sabe, existem grandes depósitos de hidrogênio. Eu não sabia disso. Natural, que a gente chama. São depósitos que foram acumulados ao longo do tempo geológico, né? E que, em vez de ser petróleo, isso é hidrogênio. Está lá no subsolo brasileiro, né? Então, a hora que se você tem conhecimento de perfuração, como nós temos, né? Por que não procurar hidrogênio em vez de petróleo? Usando esse conhecimento
que o setor de óleo e gás tem. Olha que oportunidade gigantesca. E esse hidrogênio existe em quantidade industrial? Tem que pesquisar, né? Tem que fazer toda a pesquisa sísmica, mas as primeiras informações indicam que são reservatórios bastante importantes que podem ser usados. E aí o hidrogênio já vem em forma natural. E onde é que ficam eles? Ficam localizados nas bacias sedimentares brasileiras, né? Então, o Brasil tem 42 bacias sedimentares, né? Algumas delas têm o potencial de ter a ocorrência de hidrogênio natural. Tem que pesquisar, tem que usar a geologia, né? Que é outra disciplina que o petróleo e gás conhece muito, geologia, né? Geofísica também, entender qual é o comportamento desse reservatório, onde é que ele está localizado, qual é a melhor maneira de explorar. Então tem um mundo de oportunidades aí pela frente. Por isso que a gente rejeita essa ideia de que nós somos velhos, ultrapassados e que vamos ser jogados aí na lata de lixo da história. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, a gente acha que nós temos assim muito a contribuir com esse processo. Em que fontes de energia limpa você... Eu sei, e você pode falar sobre isso, que toda energia, nenhuma energia é de todo limpa, né? Isso, não existe isso. Mas das energias... A fusão do átomo, sei o que eu segui. É verdade. Mas não é verdade? Das fontes de energia renováveis, em quais você aposta para o Brasil? Quais que você acha que a gente tem vocação? Eu acho que a gente tem uma vocação muito, muito interessante para a eólica offshore, porque o regime de ventos do litoral brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Que a gente chama de fator de potência, né? Por que é tão importante a eólica offshore? Tem gente que diz assim, mas já faz a eólica onshore, você já tem, né, a eólica normal, que fica em terra, é muito melhor. Só que o fator de potência é muito menor. Em alguns locais, como por exemplo naquela região do Rio Grande do Norte, ali onde o vento faz a curva ali no Brasil, né? Porque você vê o Brasil, ele faz aquele bico para a Europa e ali onde o vento faz a curva, o fator de potência lá chega a ser 3 ou 4 vezes maior, né? Não é só a potência, mas é a regularidade do vento, né? Porque um dos principais problemas que nós temos com a eólica, né, é a irregularidade do vento, né? Já aconteceu no Brasil recentemente alguns estresses, né? Inclusive com episódios de apagão, porque de uma hora para outra a eólica, na verdade, naquele momento começou a produzir muito mais sem que o sistema tivesse previsto, né? Então a confiabilidade, né, é muito importante. Então eu acho que a eólica offshore, o Brasil tem um potencial gigantesco. O segundo potencial também muito grande são os biocombustíveis, né, derivados da biomassa. O Brasil, ele é um grande produtor agrícola, né, e praticamente todos os insumos agrícolas, né, pode gerar. Você joga aí etanol, mas não apenas etanol. Etanol, eu diria para você o diesel verde, né, que é o diesel produzido na refinaria, o biometano, que é o gás metano produzido a partir de dejetos industriais, né, e da agricultura, né. Então só esses três aí, e depois o SAF, né, que é o combustível que você sabe que um dos grandes emissores do mundo, né, em termos de CO2 são os aviões, né. Claro. Especialmente os aviões a jato, né? Então, você diminuir a emissão do setor de aviação usando o SAF é importantíssimo. E o Brasil tem duas maneiras de produzir o SAF. Você pode produzir o SAF a partir do diesel verde, né, feito na refinaria, mas também você pode produzir o SAF a partir do etanol, numa rota chamada álcool to jet, né? São as duas maneiras. E o Brasil tem um potencial gigantesco. São os maiores produtores de etanol do mundo, né? Então, a gente tem esse potencial muito grande. Então, eu acho que essas áreas são as áreas legais. Né? Me diz uma coisa, vamos jogar para o micro, para as pessoas. Tem um bando de gente nos assistindo, pessoas que têm suas vidas, são dentistas, são jornalistas, são publicitários, são engenheiros que nada tem a ver com a indústria do petróleo, músicos. O que você acha, o que você diria para cada pessoa que ela deve fazer como a sua contribuição individual? Individual, né? É o quê? Deixar o carro mais em casa? Desligar a luz de noite? A gente desliga. A frase que todos ouvimos de nossas mães, né? Eu não sou dono da Light. Não sou sócio da Light. Não sou sócio da Light, exatamente. É claro que tem a Eletropaulo, tem as diversas outras companhias aéreas pelo Brasil.
o que as pessoas devem fazer individualmente? Eu acho que o primeiro elemento é o elemento da conscientização, de que você tem que entender que você está inserido num contexto de sociedade onde a energia que chega até você é um produto muito raro, é um produto muito valioso, né? E que ele tem que ser usado de uma maneira racional, eficiente, inclusive por você. É claro que se você melhorar a eficiência de uma refinaria, por exemplo, você vai causar uma diferença muito grande, né? Então, eu não digo isso que na parte industrial não seja não tem uma importância maior. Mas eu acho que se a gente tiver uma atitude preservacionista, né? E aí a atitude é essa, né? Não só desligar uma luz, mas preparar de maneira correta o seu lixo, por exemplo. Você sabe que existe uma perda gigante na reciclagem de lixo, porque as pessoas não separam, né? Você muitas vezes pega uma comida que você encomendou no iFood, vem aquele invólucro de plástico, né? E o que você tem que fazer com ele ali? Você tem que passar uma água rapidinho nele para tirar o excesso de comida, de coisas orgânicas e botar ele no... Isso dá um pouco de trabalho, dá um pouco de atenção, né? E você joga isso no lixo normal porque, né, você não quer ter aquele trabalho de fazer aquela pequena limpeza ali naquele objeto que você podia muito bem devolver ele para reciclagem e ele voltará um dia para sua casa como plástico novo que foi reciclado, né? Então eu acho que é tudo uma questão de atitude, é uma questão de você ter essa atitude de exemplo com relação ao ambiente social onde você vive, seja com a sua família, seja com o seu parceiro, seja no seu ambiente de trabalho, né? Seja onde você atua. Eu acho que se você fizer isso, você já está fazendo uma grande diferença para a sociedade. Agora, puxando para o outro lado, as associadas do IBP são as empresas de petróleo e gás que atuam no Brasil. As empresas de energia que lidam com hidrocarbonetos no Brasil. Qual o nível hoje de conscientização na indústria de que Houston, temos um problema e precisamos atacar esse problema? Esse nível é enorme, eu posso dizer para você, e não é uma atitude assim meramente propagandística, pelo contrário, né? Essas empresas todas se comprometeram com net zero, a maioria delas em 2050, algumas em 2060. Net zero, ou seja, a emissão total de carbono zero. Exatamente. Então elas vão fazer isso usando, primeiro, toda essa estratégia tecnológica para reduzir a emissão, especialmente na produção de petróleo e de gás, né? Elas vão fazer isso com mecanismos de compensação, né? Na qual você, por exemplo, vai reinjetar o CO2, vai fazer e também estratégia de mitigação lá na frente, por exemplo, você plantar floresta, plantar árvores, fazer alguns processos que vão fazer com que aquele carbono que você tem que emitir aqui, você consiga de alguma maneira compensar ele com alguma ação do outro lado, né? E todas elas estão trabalhando de maneira muito forte. Esse evento que a gente fez aqui mostrou isso, o que a gente teve de apresentações técnicas das mais diversas maneiras, com tecnologias muito, inclusive, interessantes, né, para se atingir esse objetivo. Se a gente vai conseguir isso, nossa, é uma coisa do futuro, nós estamos falando de 2040 2050, mas que eu posso dizer que o compromisso delas é um compromisso real para você atingir esse objetivo, e isso sem dúvida nenhuma. Elas veem isso como uma questão de sobrevivência, porque apesar da gente entender que o petróleo ainda tem uma importância futura, ele não vai durar para sempre, né? Então, as empresas estão olhando o futuro delas. Olha, a imagem da indústria na população geral não é boa. Vocês são os vilões do momento, mais ou menos como o tabaco era há alguns anos. Tem bastante tempo que nos fala do tabaco, né? Agora só com... As pessoas pararam de fumar. Não, com os vapes agora. Tem os vapes, é verdade. Mas são os vilões porque a indústria tem dado muita chance para essa imagem. Você tem aqueles clássicos vazamentos, derramamentos.
as questões com o meio ambiente, as mudanças climáticas. Por outro lado, as pessoas que protestam estão com o celular na mão. A capa do celular é de plástico, o botão da roupa é de plástico, enfim. As pessoas andam usando transporte. Eu percebo a contradição disso tudo, porque eu me sinto muito desconfortável com a indústria do petróleo, mas, ao mesmo tempo, Você não vive sem ela. Inteiramente independente, de uma forma objetiva. Cada vez que eu ligo o ar-condicionado na minha casa, ou que eu pego qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu sei que eu estou dependendo dessa indústria que, no meu coração, eu vilifio. Claro, mas, enfim, essa é uma atitude normal. Como a indústria pode trabalhar para melhorar essa imagem, para tentar explicar para as pessoas ou tentar mudar as suas práticas, porque ainda há uma coisa cultural, né, que volta e meia, onde tem petróleo, você tem índices de corrupção enormes, você tem ditadores, você tem casos terríveis como... Bem que não é o caso do Brasil, né? Não. A gente escapou dessa. Mas em alguns países tem a famosa maldição, né? Maldição do petróleo. Sim, você tem que ter coisas terríveis na África, você tem o... Claro. O Venezuela aqui em cima. Não, e o camarada que matou o jornalista lá, o Bin Salman, né? A Mohammed bin Salman. Tudo em torno disso, de... Como se faz para mudar essa imagem? O que podemos dizer para as pessoas? Olha, gente... É uma excelente pergunta, porque, como eu disse, né, nós criamos uma sociedade que é sustentada nesse produto, né? Nesse produto, por diversas razões históricas, etc., né? Ele acabou sobrepujando e ocupando um espaço enorme na sociedade, né? E você simplesmente não consegue viver hoje sem ele. Eu não tenho nenhum medo de dizer que é absolutamente impossível. Mesmo se o cara for morar lá numa casinha, no meio do mato, sem energia elétrica, algum nível de petróleo ele vai ter na vida dele. Né? Sim. Vai ter, né? Porque não tem como ele escapar dessa... Se você levar os teus óculos. Se levar os óculos, então, né? Alguma coisa ele vai, até porque a própria casa que ele vai fazer ali, ela usou petróleo para fazer aquelas madeiras, etc., o teto, sei lá. Né? Então, eu acho que nós temos um desafio, nós da indústria, nós temos um desafio gigantesco, que é o desafio da comunicação. Né? O desafio de mostrar à sociedade, né, que, primeiro, nós somos uma indústria que tem essa preocupação, né? Ela está mudando muito do que ela era no passado. Hoje essa indústria opera com níveis de eficiência e responsabilidade social e ambiental gigantesca, né? Não existe mais o que você via no passado, tanto que você já não tem notícia de grandes derramamentos de petróleo. Vou dar um exemplo para vocês, que é um caso típico. Onde que o Brasil produz petróleo? Nós produzimos petróleo em duas bacias, a bacia de Campos e a bacia de Santos, que é o pré-sal. Onde é que estão localizadas essas bacias? Aqui, na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo, exatamente na frente do litoral. Então é na frente de Búzios, é na frente de Angra dos Reis, é na frente de Cabo Frio, é na frente do Guarujá, é na frente de Ilhabela, né? Na frente ali de Santa Catarina, da ilha de Florianópolis. É a região mais ocupada do Brasil, onde talvez... Eu não vou dizer que são as praias mais bonitas, porque o pessoal do Nordeste vai brigar comigo, né? Mas onde tem uma... Vai brigar com você com razão, diga-se de passagem. E eu sou carioca. Mas, enfim, você tem todos os dias, à meia-noite, dessa região aqui na frente de nós, vai sair 3 milhões de barris de petróleo. 3 milhões e pouquinho. Todos os dias, sem que se derrame uma gota de petróleo, né, no mar. Né? Então, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz. Né? A gente está provendo para a sociedade um produto importantíssimo. A gente chegou à conclusão aqui que ele é fundamental para a sobrevivência da humanidade, né? E a gente faz isso de maneira muito responsável. E aí, por isso que eu digo, nós temos um desafio de comunicação, de mostrar isso, de mostrar o compromisso dessas empresas com essa realidade, né, de prover esse produto que está sendo demandado. Eu quero voltar de novo àquilo que eu falei antes. Nós temos que trabalhar a questão da demanda, nós temos que trabalhar a questão dos hábitos de consumo, né,
Porque sem isso, você vai continuar demandando petróleo, demandando a energia que você quer, e aí, se você não produzir do outro lado, você vai só gerar inflação, aumento de preço e pobreza para todo mundo. Esse trabalho de comunicação é a sua principal missão? É um dos. Esse é um dos principais trabalhos. O outro trabalho que eu tenho muito forte é uma coisa que a gente está muito dedicado hoje no IBP, também é como atrair essas novas gerações para esse setor. A gente tem uma dificuldade hoje de que, por conta dessa questão da imagem que você colocou, a gente tem uma dificuldade hoje de atrair os jovens. E só essa garotada hoje, com a cabeça aberta, com a cabeça diferente, é que vai fazer a gente atravessar esse processo de evolução energética. Não vai ser com o pessoal antigo que a gente vai conseguir fazer a descarbonização, a evolução energética, né, a agregação de coisas ligadas à inteligência artificial, né, a todas essas ferramentas que hoje vão nos fazer com que a gente faça uma transição energética justa e equilibrada, né? Então, esse é um desafio grande que a gente tem também. Então, a gente tem conversado muito com grupos universitários, esse evento que a gente fez aí, a gente trouxe uma quantidade muito grande de estudantes de engenharia, de matemática, para verem o que essa indústria está fazendo, de modo que a gente possa também atrair os jovens para essa indústria. Eles que vão fazer diferença nesse futuro, né? Eu queria, Ardeng, que você nos repetisse aquela história que você estava contando um pouco antes da gente começar a gravação, sobre um congresso no qual você foi em Calgary, no Canadá. Então, eu acabo, por causa da minha função, eu acabo viajando muito, participando de muitos debates aí no Brasil e fora do Brasil, né? E recentemente eu fui ao Canadá participar de um debate sobre transição energética, e aí eram 4 países representados, né? Era um representante da Noruega, do Canadá, eu como Brasil, e de um país africano, né? Então, e o debate era sobre quais são as estratégias de transição energética desses países ou desses continentes, né? Então, evidentemente que o canadense mostrou lá coisas muito interessantes na área de hidrogênio que eles estão realizando e que são investimentos muito, muito fortes, né? O norueguês conversou muito sobre eólica offshore, né? E algumas alternativas de captura e rejeição de CO2 em reservatórios antigos de petróleo também, tecnologias de ponta, de alta sofisticação. Eu, como brasileiro, falei um pouco do pré-sal e da diminuição da emissão de CO2 na produção de petróleo, e também falei bastante sobre biocombustíveis. E o último era o representante desse país africano, que pegou a palavra no final e disse, olha, eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi aqui de vocês, coisas que vocês estão fazendo nos países que são bastante interessantes, né? Mas a realidade do meu país é totalmente diferente, porque no meu país, a maioria dos meus cidadãos, hoje ele acorda de manhã e sai para fora de casa para cortar uma árvore, porque ele quer produzir lenha, porque ele precisa fazer a cocção do alimento, senão ele não come, né? Então, ele vai, corta uma árvore, transforma aquela árvore em lenha, leva aquele pedaço de lenha para dentro da casa, né? Ele gera, claro, calor para fazer o alimento dele, mas aquilo ali gera fuligem, gera gases que afetam a saúde. Então, o meu objetivo... Além de deflorestamento. Além do deflorestamento todo causado por esse hábito, porque é inelutável. As pessoas lutam pela energia que tem, né? Então, se você não tem acesso a outro tipo de energia, você vai lutar com as ferramentas que você tem. Então, o meu objetivo principal, não o único, mas o principal objetivo que eu tenho no meu país, como ministro da Energia, é tirar aquela lenha de dentro da casa do meu cidadão e colocar um botijão de GLP, um botijão de gás de cozinha, que é um produto derivado do petróleo, né? Se eu fizer isso, eu vou fazer uma cocção limpa, eu vou fazer com que ele evite aquele desflorestamento e evite toda aquela questão da fumaça dentro de casa. Então, vocês vejam que a situação de cada país, né, quando a gente fala em transição energética... E você diminui a emissão de carbono também, né? E você diminui barbaramente a emissão de carbono, porque você não está queimando lenha gerando carvão, né? Então, veja que a situação de cada país é muito diferente e a gente tem que levar isso em consideração quando a gente fala. Um dos principais problemas quando a gente fala desse processo de
evolução energética ou transição energética, nós temos a tendência de igualar todo mundo usando a mesma barra, e não é. Na verdade, cada país está num estágio de desenvolvimento e cada país tem que olhar para o seu próprio umbigo e fazer a sua solução para a descarbonização. Uns de maneira maior, outros de maneira menor. Eu não preciso dizer, né, que grande parte do CO2 que está hoje na atmosfera do mundo não foi gerado por países como o Brasil, né? Foi gerado durante a Revolução Industrial, né? Onde o uso do carvão era absurdamente alto, né? E acabou gerando esse efeito cumulativo que a gente está vendo hoje. É por isso que o Acordo lá de Paris fala que as responsabilidades com relação à transição energética, ou à descarbonização, ou à redução do aquecimento global, as responsabilidades elas são comuns, mas elas são diferenciadas entre países. Então, é por isso que se discute muito a questão do financiamento da transição energética, de onde vão vir os recursos, né? E quem são os países que vão contribuir de maneira maior para esse processo? Será que nós vamos ter todo mundo vai ter que pagar a mesma coisa, ou vamos fazer diferentes níveis de contribuição para esse grande fundo que é necessário para que todo mundo atinja esse processo de limpeza e de redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Roberto Ardenghy, muito obrigado por essa conversa. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Muito obrigada, de verdade. Obrigado. 89% dos brasileiros acreditam em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023. E se o jornalismo perguntasse sobre isso a pessoas interessantes? Este programa é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos, e a gente vai conduzir essas entrevistas aqui, perguntando a pessoas interessantes o que elas pensam sobre fé. E nosso primeiro episódio é com uma das artistas brasileiras mais famosas do mundo.